Lição 190. Escolho a alegria de Deus ao invés da dor. A dor é uma perspectiva errada. Quando experimentada sobre qualquer forma, é uma prova de auto-engano. Absolutamente não é um fato. Não há nenhuma forma que ela tome que não desapareça se for vista corretamente, pois a dor proclama que Deus é cruel. Como poderia ser real, qualquer que seja a sua forma? Ela é um testemunho do ódio de Deus Pai pelo seu Filho, do pecado que Deus vê nele e no seu desejo insano por vingança e morte. Podem tais projeções serem testemunhadas? Podem ser algo mais do que totalmente falsas? A dor não passa de um testemunho dos equívocos do filho em relação ao que ele pensa que é. É um sonho de uma punição severa por um crime que não poderia ser cometido, por atacar o que é totalmente inatacável. É um pesadelo dentro do qual ele foi abandonado pelo amor eterno, que não poderia deixar o filho que ele criou do amor. A dor é um sinal de que as ilusões reinam no lugar da verdade. Demonstra que Deus é negado, confundido com medo, percebido como louco e visto como traidor para com ele mesmo. Se Deus é real, não há dor. Se a dor é real, não há Deus. Pois a vingança não faz parte do amor. E o medo, negando o amor e usando a dor para provar que Deus está morto, demonstrou que a morte é dona da vitória sobre a vida. O corpo é o Filho de Deus, corruptível na morte, tão mortal quanto o Pai que ele matou. Paz a tal tolice. Veio o momento de rir de tais ideias insanas. Não é preciso pensar nelas como se fossem crimes selvagens ou pecados secretos com pesadas consequências. Quem, senão um louco, poderia concebê-las como causa de qualquer coisa? A sua testemunha, a dor, é tão louca quanto elas, e não deve ser mais temida do que as loucas ilusões que ela protege e tenta demonstrar que não podem deixar de ser verdadeiras. Só os teus pensamentos te causam dor. Nada exterior à tua mente pode ferir-te ou machucar-te de modo algum. Além de ti mesmo, não há causa que possa te atingir e trazer a opressão. Ninguém além de ti te afeta. Nada no mundo tem o poder de deixar-te doente ou triste, fraco ou frágil. Mas tu és aquele que tem o poder de dominar todas as coisas que vês, meramente reconhecendo o que és. Quando perceberes o quanto são inofensivas, elas aceitarão a tua santa verdade como se fosse a sua. E o que era visto como amedrontador se transforma agora numa fonte de inocência e santidade. Meu irmão santo, pensa nisso por um momento. O mundo que vês nada faz. Não tem efeitos em absoluto. Representa apenas os teus pensamentos. E mudará inteiramente quando escolheres mudar a tua mente e optar pela alegria de Deus como o que realmente queres. O teu ser é radiante nessa alegria santa, inalterado e inalterável para todo sempre. E negarias a um pedacinho da tua mente a herança que lhe é própria, mantendo-a como um hospital para a dor, um lugar doentio ao qual as coisas vivas têm que vir para morrer no final? O mundo pode parecer causar-te dor, mas, como ele mesmo não tem causa, o mundo não tem poder de causar. Como ele é um efeito, não pode produzir efeitos. Como uma ilusão, ele é o que desejas. Teus anseios vãos representam as tuas dores, as suas dores. Teus anseios vãos representam as suas dores.
Os teus estranhos desejos trazem a ele sonhos maus. Os teus pensamentos de morte o envolvem no medo, enquanto o teu perdão benigno, ele vive. Os teus pensamentos de morte o envolvem no medo, enquanto no teu perdão benigno ele vive. A dor é o pensamento do mal tomando forma e operando danos na tua mente santa. A dor é o resgate que alegremente pagastes para não ser livre. Na dor, nega-se a Deus o Filho que Ele ama. Na dor, o medo parece triunfar sobre o amor. E o tempo Na dor, o medo parece triunfar sobre o amor e o tempo substituir a eternidade do céu. E o mundo torna-se um lugar amargo e cruel, onde reina a tristeza e as pequenas alegrias desaparecem diante da investida da dor selvagem que aguarda para pôr um fim a todas as alegrias da miséria. Desiste das tuas armas e vem sem defesas ao lugar quieto, onde a paz do céu, enfim, mantém todas as coisas serenas. Desiste de todos os pensamentos de perigo e de medo. Não deixes que nenhum ataque entrar contigo. Desiste da cruel espada do julgamento que estás apontando para a tua própria garganta e deixa de lado os agonizantes atos de agressão com os quais buscas esconder a tua santidade. Aqui compreenderás que não há dor. Aqui a alegria de Deus te pertence. Este é o dia em que te é dado a compreender a lição que contém todo o poder da salvação. E é esta: a dor é ilusão, a alegria é realidade. A dor é apenas sono, a alegria é despertar. A dor é engano, só a alegria é verdade. E assim, mais uma vez fazemos uma única escolha que jamais pode ser feita. Escolhemos entre as ilusões e a verdade. A dor e a alegria, o inferno e o céu. Deixa que a nossa gratidão pelo nosso professor nos encha os corações ao estarmos livres para escolher a nossa alegria ao invés da dor. A nossa santidade no lugar do pecado, a paz de Deus ao invés do conflito, e a luz do céu em troca da escuridão do mundo. Escolho a alegria de Deus ao invés da dor. Eu tenho pontualmente trazido aqui a leitura de algumas lições que têm sido profundamente tocantes. As iniciais tem algumas que para mim servem como âncoras. E eu estava, confesso, que já desde a lição da revisão, vou até ver aqui, de verdade, estava fazendo, sim, a lição sem pegar o livro físico, fazendo a leitura pelo site, escutando, né, a leitura na própria página, que tem a possibilidade, e também o vídeo complementar no YouTube. E extremamente pontualmente o grupo, né, o Círculo Olhos do Amor, que eu comecei a acompanhar no começo do ano aqui. E a última lição que eu realmente fiz foi a lição 160. Eu estou em casa, o medo é estranho aqui.
E eu lembro que na ocasião dessa lição, eu precisei, realmente, comecei a observar e padrões mesmo de medo que vieram muito à tona para serem vistos e integrados. Depois eu fiz uma lição que me mexeu bastante também, pela graça vivo, pela graça sou libertado. Lições muito especiais. E depois tivemos a revisão. E da lição 181 até a 200 são lições que têm a finalidade especial de fortalecer a disponibilidade para nos tornarmos mais firmes e fraco o comprometimento, o teu fraco comprometimento, né? Então, fortalecer o comprometimento com a prática e unir as metas que antes estavam soltas, né, numa única intenção. Ainda não nos é pedida uma dedicação total, né? E eu percebo isso, assim, como realmente é muito desafiador, muitas vezes, porque bloqueios vêm à tona, a mente traz suas muralhas e essas lições, elas são, sim, pessoal, extremamente lindas, extremamente profundas. Então, eu retomei essa lição. Eu retomei a partir da lição, na verdade, deixa eu ver aqui, pessoal, compartilhando essa minha experiência com o curso em Milagres e com as minhas expansões multidimensionais. Por caso quem chega aqui não entende nada do que está acontecendo, tá? Eu comecei a refazer a partir da lição 186. A salvação do mundo depende de mim. Na verdade, comecei antes, olha só. Eu fiz essas lições, né? Só não fiz pegando aqui. E lições muito fortes, pessoal. Mas acho que não por acaso. A lição 189 eu não peguei aqui. Eu peguei a lição, perdão, a 190. Eu peguei a lição, que foi essa que eu acabei de ler. Eu peguei a lição 191. Mas ontem eu percebendo que a minha criação mental externalizada através da sensação de uma profunda solidão. Uma solidão que transcende a conexão com qualquer pessoa, a falta de qualquer pessoa ou de qualquer coisa. E ao sentir essa solidão profunda, inevitavelmente isso se projeta nas relações especiais, como diz o curso, né? E isso moveu muita energia de ataque e defesa, de julgamento, de justificativa, de toda sorte de pensamentos e emoções como medo, raiva, ressentimento, tudo, as emoções e os sentimentos vindo muito à tona para mostrar esse grande bloqueio que estava ali ainda. E eu tenho passado por processos de ativação e preparo mesmo para um trabalho que eu ainda não sei qual é. Ele está se mostrando à medida que eu caminho com os nossos irmãos estelares, os pleiadianos, e eles têm me ajudado e me auxiliado a ter atualizações na minha estrutura de uma forma muito intensa. E muitas vezes, mais uma vez, assim como o 100, essas ativações, elas são
entre aspas, demais para o ego. Porque quero compartilhar uma coisa que eu comentei com uma amiga. Quase morrer não é morrer. E eu estava assistindo uma experiência de quase morte do canal Afinal Quem Somos Nós no YouTube, que tem relatos maravilhosos. Esse é um relato antigo que, por acaso, né, gente, eu não tinha assistido. E eu coloquei ele para escutar, para aproveitar e tentar descansar um pouco, porque realmente estava aqui num processo de desgaste muito grande, olhando para essas questões do medo, da solidão e desse vazio, sem me abandonar, que é o convite, né, que a gente sinta profundamente para não ter que sentir mais. E eu tô levando isso muito a sério, então eu senti realmente muito profundamente essa solidão existencial. Por um dia, algumas horas do dia, tá bom. E essa solidão, ela se desdobra em narrativas, em enredos, em histórias. Porque tal pessoa não me valoriza como profissional, aquela outra me desrespeita e eu me sinto sozinha novamente quando isso acontece. Ou eu busco a atenção e acolhimento e eu me sinto sozinha porque a pessoa não pode ou não quer oferecer isso para mim. E às vezes eu vou procurar outras pessoas apenas para me sentir escutada, e o que vem é mais informação, sendo que eu só queria ser escutada. Ou seja, aquela sensação de insatisfação e de inadequação, do tipo, não tem ninguém que me entende, eu estou sozinha. Eu estou sozinho. Porque eu tenho certeza que não só sou eu que experimento essa sensação. Mas não no nível da história, gente. É isso que eu gostaria de deixar aqui registrado, porque esse sentir ele foi extremamente profundo. E, portanto, muito desolador. E por isso, ontem, eu li muitas vezes essa lição. E principalmente um trecho que eu até destaquei, que foi o parágrafo 5. Só os teus pensamentos te causam dor. Nada exterior à tua mente pode ferir-te ou machucar-te de modo algum. Além de ti mesmo, não há causa que possa te atingir e trazer a opressão. Ninguém além de ti mesmo te afeta. Nada no mundo tem o poder de te deixar-te doente ou triste, fraco ou frágil. Mas tu és aquele que tem o poder de dominar todas as coisas que vês, meramente reconhecendo o que és. Quando percebes o quão são inofensivas, elas aceitarão a tua santa vontade como se fosse a sua. E o que era visto como amedrontador se transforma agora numa fonte de inocência e santidade. E eu relembrando também essa frase, né, onde se Deus é real, a dor não há dor. Se a dor é real, não há Deus. Não é possível viver com as duas percepções, porque uma é a percepção equivocada de que a dor é real, e a outra percepção é a percepção verdadeira de que só Deus é real. Então, lendo isso novamente, isso ficou muito forte no meu campo. A percepção de unindo, né, o chamado pleiadiano para sentir e não negar dentro do sonho, então dentro da ilusão do mundo, o que é que eu estou experimentando? Eu estou experimentando uma solidão absurda, profunda, existencial. E porque eu tenho o sem, eu sei que ela é mentira. E eu sei, sem me culpar, que é porque eu ainda estou dando poder para a ilusão.
Eu ainda estou tomando a dor como real e não a alegria. E tudo o que é preciso fazer é isso. Muitas vezes vocês me perguntam, mas Cintia, ok, agora o que eu faço? Eu falo assim, agora é isso. Toma consciência, observa, testemunha, entrega. E eu hoje fiz esse movimento de entrega que é muito simples, é o método da oração verdadeira. Tem uma adaptação aí que me foi intuída durante os processos de conexão e atualização no meu sistema. Espírito Santo, eu estou aqui identificada com a mente equivocada, né? Então, me mostra a visão. Eu quero a visão. Eu não sei como obter a visão verdadeira, a visão do Filho Santo de Deus. Mas você sabe, então eu te entrego, né? Eu te entrego essa dor, eu te entrego essa sensação de perda, de fracasso, de solidão, eu entrego. Para que você me mostre a verdade sobre isso, me estenda o amor de Deus através dessas histórias, dessas narrativas. E eu comecei então, peguei o livro, fiz a minha entrega, peguei o livro e comecei a ler a lição, que foi a lição de ontem, a 191, eu sou o próprio Filho de Deus. E eu lendo e escutando a EQM ao mesmo tempo, eu simplesmente capotei, pessoal, fui capotada aqui. Depois de ter tido uma tentativa de conversa e comunicação bem truncada e indisponível um canal de comunicação, mais uma vez experimentando a sensação da solidão, eu acabei com tudo aquilo que estava desde ontem, que não tinha a ver. O mais importante é a gente entender que o transtorno que a gente sente com as narrativas não é sobre as narrativas, é sobre todo o desdobramento dessa ferida da separação. É algo muito mais profundo. E ao sentir a profundidade daquilo que estava acontecendo, eu simplesmente ouvindo essa EQM e eu tinha acabado, né? Na verdade não, eu li a lição, perdão pessoal, eu li a lição, peguei, fui apagada, eu tive uma experiência de expansão por ter chegado num ápice de um estresse mesmo do sistema, meu sistema assim, mental, neurológico, deu conta, sim, deu, não tem mais por onde sustentar isso aqui. E nesse processo, a experiência da sensação da plenitude divina. E nessa EQM, ela relatando sobre isso. Então, o que eu tenho a dizer sobre até esses relatos de EQM, de experiências de expansão de consciência, seja com enteógenos, sejam espontâneas, como tem acontecido por aqui, de forma muito intensa, a partir dessas ativações, que algumas delas sim são orientações que eu recebo diretas e outras acontecem naturalmente à medida que a equipe vai, né? Porque eu já dei essa autorização a eles, atualizando aqui também o meu organismo, preparando ele na sua estrutura. Nessas expansões todas, como eu falei, quase morrer não é morrer, mas para o ego é sim. Porque há atualizações de códigos, frequências e informações que nós nem imaginamos que acontecem durante esse processo. Eu tenho começado a experimentar e compreender uma pequena faísca disso, porque tem me sido mostrado. E trago isso aqui
esse relato todo, não para falar que no tempo certo eu vou compartilhar, porque isso já é óbvio, né? Quando eu compreender um pouco melhor o que eu tô acabando de entrar em contato, eu vou compartilhar sim. Mas o que eu gostaria de compartilhar como uma mensagem final aqui é que cada um de nós possamos mergulhar profundamente no que sentimos, porque ao atravessar a barreira daquilo que a gente mais tenta evitar sentir, existe como se fosse um grande bolsão de energia nos aguardando. A nossa própria energia, a nossa própria luz, e esse bolsão de energia está ali, esperando que a gente vá em consciência com as nossas partes que antes estavam separadas, sofrendo, presas na ilusão do sofrimento e da dor. E buscando também a ilusão da vingança, da compensação. E a sensação da plenitude que veio a partir desse processo que aconteceu comigo hoje, há poucas horas, ela simplesmente arrancou a sensação de ter retirado um grande véu de ilusão e trazendo uma sensação profunda, pessoal, de nada, nenhuma narrativa importa, pessoal. Vamos sair das histórias. De repente, a conversa que eu precisava tanto ter, ela literalmente perdeu o sentido, o significado e a necessidade. Então, nós não necessitamos nada do mundo, não necessitamos de ninguém, não necessitamos de absolutamente nada além da nossa escolha para viver naquele estado de consciência que desejamos. E aqui o que eu realmente desejo é essa plenitude, é a paz divina, viver com a mente em paz. Então isso é possível e me foi concedido o alívio disso, desse tormento mental que era a ilusão da solidão. Ela me foi dada por misericórdia. E assim como os medos que eu pude também testemunhar sendo dissolvidos na graça divina e oferecendo seus recursos, né, energéticos como substrato para uma nova estrutura do ser. Eu não estou entendendo, né? Já deixo mais uma vez aqui reforçado que eu não estou entendendo muito o que está acontecendo no campo, mas no meu campo, no caso. Mas é um processo iniciático muito forte. E esse registro talvez seja para deixar aqui, né? Mais para mim do que para vocês, meio que um diário dessa experiência. Se vocês, inclusive, tiverem interesse em entender sobre como essas ativações estão acontecendo, o propósito que elas estão se apresentando, eu sei que é um preparo para algo maior, algo mais estruturado e diferente de tudo que eu tenho realizado até então. Pessoal, gratidão por todos e todas que acompanharam até esse momento. Desejo que tenham um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, uma excelente vida. Um excelente experimento humano, pessoal. Que a gente possa se lembrar da alegria divina nesse experimento. Um beijo.